Boa noite a todos, então. Meu nome é Maurício Pereima. Eu sou, no momento, diretor científico da Sociedade Brasileira de Queimaduras, a SBQ, e vou ter o privilégio de moderar essa atividade. Sejam todos bem-vindos, portanto, para que participar desse seminário, que integra o nosso calendário da campanha do Junho Laranja de 2021, que vem trazendo, como todos puderam observar nesse mês, o tema álcool e fogo, mantenha o distanciamento. Contra a queimadura, prevenção é a vacina, dando a importância da prevenção em relação às queimaduras em geral. E esse web seminário de hoje encerra esse nosso ciclo de atividades, mas o nosso Junho Laranja ainda continua. E eu gostaria de destacar que lançaremos ainda na próxima semana a campanha permanente para a doação de pele, onde pretendemos esclarecer a importância desse ato para toda a população e o quanto isso impacta no tratamento de um paciente queimado. Então, nós vamos dar início ao nosso web seminário dessa noite, que tem como tema o uso da colagenase e suas aplicações no tratamento de queimadura. Então, para participar desse web seminário, nós teremos conosco o Dr. Jorge Affione, que é diretor médico da Cristália e representante do laboratório nesse evento. E também teremos a enfermeira Daniela Borges Matias, que é enfermeira do Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Regional da Asa Norte, Brasília, do HRAM, e membro do Comitê de Enfermagem da Sociedade Brasileira de Queimaduras e enfermeira também da Câmara Técnica de Feridas. Então, eu vou agora inicialmente passar a palavra ao Dr. Jorge Affione, que vai iniciar esse nosso web seminário com a apresentação da colagenase para todos. Um bom web seminário e, ao final, estaremos à disposição para eventuais dúvidas e contribuições também que tiverem sobre o uso desse produto. Doutor Jorge. Boa noite, Maurício. Boa noite, Daniela. Boa noite a todos que estão assistindo essa live. Para nós do Cristália é uma honra participar junto com a SBQ dessa atividade do Junho Laranja. Essa Covid trouxe para nós uma porção de mudanças na nossa vida e certamente o uso do álcool é um fator que se introduziu na vida de todo mundo e, sem dúvida, representa um fator de risco para a queimadura. Então, muito louvável a iniciativa da SBQ de promover esse ciclo de webinars. Eu vou falar um pouquinho sobre o Cristália, para aqueles que não conhecem, e a seguir eu vou falar um pouco de como foi o desenvolvimento da colagenase, que hoje tem uma matéria-prima feita no Brasil, feita dentro do laboratório Cristália, a partir de uma bactéria obtida da diversidade brasileira. Então, essa é a agenda. O Laboratório Cristália é um laboratório jovem, está fazendo 49 anos esse ano, e tem 5.600 colaboradores, incluindo todas as empresas que são coligadas ao grupo, e comercializa cerca de 350 medicamentos em 500 apresentações. Então, nós atuamos na área hospitalar, com anestésicos e adjuvantes, na área oftalmológica, com colírios, com medicamentos e lágrimas artificiais. Temos uma linha farma que comercializa produtos do sistema nervoso central, uma linha de biotecnologia, que hoje produz somatropina e a própria colagenase, uma linha oncológica e uma linha estética.
Então, essa é a maior unidade do Cristália, que fica no município de Itapira, no interior de São Paulo. E falando um pouco das facilities que a gente tem no laboratório, esse é o laboratório de pesquisa, desenvolvimento e inovação, onde são testados e preparados inicialmente todos os nossos produtos. Essa é uma área de farmoquímica, uma planta de farmoquímica do laboratório, que também fica lá em Itapira, e essa planta ela tem uma importância muito grande para o laboratório e, posso dizer, para o Brasil inteiro, porque ela fabrica as matérias-primas, os IFAs, que hoje todo mundo sabe o que é, para muitos dos nossos produtos. Cristália fabrica dentro das suas instalações 60% de toda a matéria-prima que é usada para a produção dos medicamentos Cristália. E isso tem uma importância muito grande, porque, como a gente sabe, nos pacientes com Covid, 5% deles vão para a UTI. E esses 5% deles, supondo que hoje nós temos 18 milhões de infectados, significa 900 mil pessoas a mais que foram para a UTI durante a pandemia. Isso fez com que a demanda do Laboratório Cristália para produtos COVID, e como vocês viram, nós produzimos boa parte desses produtos, subisse de 2019 de 4,5 milhões de unidades por mês para 12 milhões em 2020. Então, isso permitiu que a gente pudesse diminuir muito o déficit dos medicamentos do kit de intubação, e certamente com uma mitigação do problema que a gente tem desses medicamentos hoje entre nós. Nós temos duas plantas farmacêuticas maiores, aqui à esquerda a planta de Itapira, que produz comprimidos, cápsulas, cremes e pomadas, e essa planta em São Paulo que é responsável pela produção de todos os nossos medicamentos injetáveis. Temos para a nossa linha de oncológicos uma farmoquímica que produz as matérias-primas para os medicamentos oncológicos e uma farmacêutica também que, a partir da matéria-prima, faz os medicamentos que vão ser consumidos. Esse daqui é o centro de distribuição do Cristália, que fica em Itapira. Essa é um prédio de escritórios que fica em São Paulo, no bairro do Morumbi, onde estão as áreas comerciais, área médica, pesquisa clínica, treinamento e assuntos regulatórios e outras áreas de back-office do laboratório. Essa é a nossa planta de oftalmológicos, que produz os colírios em Cotia, em São Paulo. E a gente tem ainda Bioquímico, que é um laboratório do grupo Cristália, que produz antibióticos. E o IMA, que é um laboratório argentino, também especializado na produção de oncológicos. E aqui o que interessa mais para nós hoje é a área de biotecnologia. Então, essa é uma área que fica lá no site de Itapira, e ela tem fundamentalmente uma planta de biofármacos aqui, com capacidade para produzir medicamentos a partir de micro-organismos ou a partir de células animais, e a planta de anaeróbios, que é onde é produzida a colagenase. Então, além do hormônio de crescimento e da colagenase, a planta já produziu etanercept e trastuzumab, e ela pode, então, hoje produzir anticorpos monoclonais. O Laboratório Cristália é um laboratório de inovação e a gente tem inovações radicais e incrementais em várias áreas, em várias especialidades, e o que conferiu ao laboratório a concessão hoje já de 116 patentes. A nossa pesquisa e o nosso processo de inovação é feito em parceria, e essas são algumas das parcerias
que nós temos para os nossos projetos. Agora, falando especificamente de colagenase, a gente sabe que ela é uma enzima produzida pelo Clostridium histolyticum e talvez o que nem todos saibam é que a colagenase não é uma enzima só. Ela é um conjunto de enzimas, das quais as principais são a colagenase G e a colagenase H. Então, nós tínhamos um problema há alguns anos atrás. O nosso fornecedor de colagenase, que é a HealthPoint, que também fornecia um insumo farmacêutico ativo para o medicamento Santil, que é a colagenase americana, tinha hoje um dos poucos fornecedores de colagenase para o mundo. Então, houve, a partir da última década, uma redução muito grande dos fornecedores mundiais do insumo farmacêutico ativo, da matéria-prima colagenase, e isso nos trouxe um problema de fornecimento de matéria-prima. Então, como que a gente resolveu esse problema? Em primeiro lugar, os cientistas da biotecnologia do laboratório conseguiram a cepa do Clostridium histolyticum, que era responsável pela produção da colagenase da HealthPoint. Aí, a partir de uma série de pesquisas no nosso laboratório de biotecnologia, nós começamos a produzir esse Clostridium, a cultivar esse Clostridium, e nesse processo aconteceu a primeira coisa marcante desse desenvolvimento, que foi o desenvolvimento de um meio de cultivo sem componentes animais. E essa foi a primeira grande conquista e a primeira grande contribuição dos cientistas do laboratório. Nós conseguimos cultivar o Clostridium num meio só com componentes vegetais. A partir daí, a gente precisava procurar uma bactéria que pudesse produzir colagenase da mesma forma que a cepa responsável pela produção do insumo farmacêutico ativo da HealthPoint fizesse. E então nós começamos uma prospecção dessas cepas dentro da diversidade brasileira. Essa prospecção foi feita com autorização do CNPq e nós tivemos, então, a coleta de 506 amostras de terras provenientes da região sudeste, e dessas 506 amostras, 6 delas nós conseguimos classificar como Clostridium histolyticum. Mas será que esse Clostridium histolyticum era realmente parecido com o Clostridium original? Então, nós tivemos que fazer a caracterização genética desse Clostridium. E a caracterização genética mostrou, então, que a bactéria do Cristália era muito similar à bactéria que produzia o farmacêutico ativo vendido e disponibilizado pela HealthPoint. A partir daí, nós tínhamos que provar que a colagenase produzida pela nossa bactéria era a mesma colagenase ou muito similar àquela produzida inicialmente. Então, nós começamos com ensaios de fermentação que mostraram que o perfil de atividade dessas cepas, ou a produção da colagenase por essas cepas, eram comparáveis ao padrão de referência. Além disso, a amplificação dos fragmentos da colagenase mostrou que havia uma altíssima similaridade entre as duas cepas. E aí nós partimos para a caracterização físico-química das colagenases. Então, como eu mostrei antes, a colagenase G e colagenase H, elas têm 3 domínios. Um domínio que é esse vermelhinho, que é o que se liga ao colágeno. O outro domínio, que é esse azul, que é efetivamente o domínio que corta o colágeno, e uma região interdomínio, que também é importante para a composição e para a manutenção da integridade da molécula da colagenase. A partir daí, nós, na bactéria que nós isolamos,
conseguimos sequenciar os genes responsáveis pela produção tanto da colagenase G quanto da colagenase H, e esse sequenciamento mostrou, então, 100% de identidade para os 3 domínios importantes que eu mostrei para vocês. Então, aqui o domínio com atividade proteolítica, aqui o interdomínio, que é aquela parte que fica no meio dos 2 domínios, e aqui o domínio de ligação ao colágeno. Então, nós mostramos que a nossa colagenase tinha uma similaridade perfeita com a colagenase original. Além disso, a caracterização da matéria-prima e da matéria-prima de referência da HealthPoint e da cepa do Cristália mostrou o mesmo perfil proteico e enzimático da colagenase, como a gente pode ver aqui nesses testes. A eletroforese capilar é um teste que mostra os picos de enzima, e aqui a gente pode ver que a colagenase do Cristália é essa vermelhinha, mostrando o pico da colagenase H e da colagenase G, e aqui em azul os picos da colagenase da HealthPoint, mostrando que eles são superponíveis e, portanto, bastante similares. E aqui a reprodutibilidade. A gente tem aqui 10 lotes do produto produzido pelo Cristália, mostrando que todos eles continuam com a mesma composição de colagenase G e H inicialmente. Aqui é a avaliação do teor da colagenase em 2 métodos diferentes, mostrando que eles são também muito similares ao da HealthPoint, e a partir daí nós fomos para os estudos de segurança. O primeiro estudo de segurança foi um estudo de citotoxicidade, mostrando que o produto do Cristália não era tóxico. E um outro teste exigido pelas autoridades regulatórias é o ensaio em vivo de toxicidade de dose repetida subcrônica, que é feito em roedores. E esse teste também mostrou que o uso continuado da pomada nos ratos, que foi o animal que foi usado para esse estudo, não se revelou tóxico no teste de 28 dias, que é um teste clássico para os estudos não clínicos. A partir daí, nós fomos, então, para o estudo de eficácia. Provamos que a bactéria era a mesma, provamos que a enzima era muito similar, provamos que ela não era tóxica, e agora os estudos de eficácia, feito em suínos, porque a pele dos suínos tem uma similaridade muito grande com a pele humana, e que mostrou, no final, que todos os compostos testados, e aqui havia colagenase do Cristália e colagenase da HealthPoint, tiveram o mesmo resultado do ponto de vista de desbridamento. Resumindo tudo isso, então, a gente partiu de um problema, que era a rarefação dos fornecedores mundiais de insumo farmacêutico ativo. Buscamos o Clostridium original, buscamos e descobrimos, e isolamos e cultivamos um Clostridium histolítico da biodiversidade brasileira, e a partir daí, então, a gente fez o nosso produto. Então, aquilo que era um problema foi resolvido para o Cristália através da busca de uma cepa de bactéria que fosse bastante parecida com a cepa da HealthPoint e que produzisse um insumo farmacêutico ativo, ou seja, a colagenase, também com uma caracterização físico-química funcional e de segurança e eficácia que também fosse bastante semelhante ao insumo farmacêutico ativo original. E a partir daí, então, a gente conseguiu a nossa colagenase. Então, é isso que eu gostaria de mostrar para vocês inicialmente, e aí, se alguém tiver alguma pergunta que eu puder responder, eu estou à disposição. Obrigado, Maurício, passo para você. Ok, muito obrigado, então, doutor Jorge, pela apresentação. E agora eu vou passar a apresentar para vocês a nossa experiência clínica
com o uso de colagenase pomada, já que temos usado há muitos anos já, inclusive. Muito bem, vamos lá. Ok. Jorge, por gentileza, confirma a apresentação da tela? Ainda não. Você voltou para a tela inicial do Junho. Isso, agora sim. Agora sim. Muito bem. Então, essa é a tela inicial, então, dentro da nossa campanha do Junho Laranja. Então, como eu disse, eu vou apresentar para a gente agora a nossa experiência com o uso da colagenase pomada no tratamento de queimaduras na criança. Então, inicialmente, eu gostaria de cumprimentar toda a equipe que viabilizou a realização desse web seminar, a Kalina, da SBQ, a Lorraine, os nossos participantes, os representantes técnicos da Cristália, que também aqui estão presentes. Gostaria de cumprimentar a plateia que está nos assistindo, a nossa audiência, né? E eu já pude observar que existem pessoas que são de referência no tratamento de queimados que estão na plateia. Gostaria, inclusive, de cumprimentar a doutora Nicole Brenner, de Porto Alegre, que hoje é uma referência no tratamento da criança queimada no Rio Grande do Sul, que está aqui nos assistindo também. E o uso da colagenase pomada no tratamento de crianças, a gente tem utilizado ela há muito tempo. A nossa experiência com colagenase, eu arriscaria dizer que ela já é uma experiência de mais de 20 anos no Hospital Infantil Joana de Guzmão, em Florianópolis, na Universidade Federal de Santa Catarina e na Clínica Cepeli. Inicialmente, para a gente poder nivelar todos, porque quando a gente fala de usar uma enzima proteolítica no tratamento de queimaduras, é importante que a gente entenda a fisiopatologia de como que isso acontece, né? Quais são as indicações para o uso desse produto, e é importante que a gente entenda a fisiopatologia da doença em si. Todos sabemos que a queimadura ela é uma lesão resultante da exposição a chamas, líquidos quentes, contato com objetos quentes, exposição a corrosivos químicos, radiação ou contato com a corrente elétrica. Essa é a classificação, essa é a definição clássica de uma queimadura, que tem uma importância epidemiológica muito grande. No Brasil, nós temos aproximadamente 1 milhão de queimados por ano, 100 mil hospitalizados e chegamos a 2,5 mil óbitos. Então, um verdadeiro problema de saúde pública. E a pele, todos nós sabemos que a pele é o maior órgão do corpo humano. E ela é formada por, basicamente, 3 camadas. A camada epidérmica, que é uma camada formada por um epitélio pavimentoso estratificado de uma célula que chama queratinócito. Uma camada dérmica, que é formada basicamente por uma célula chamada fibroblasto, que faz a síntese da matriz extracelular, que é o que chamava antigamente de tecido conjuntivo frouxo, onde estão todos os anexos dérmicos, principalmente os folículos pilosos, que vão ser os responsáveis pela reepitelização de uma queimadura de espessura parcial. Abaixo, o tecido subcutâneo, que nos dá o contorno corporal, e a pele tem funções primordiais, como, por exemplo, prevenção contra a infecção e lesão, prevenção da perda de líquidos corporais, ajuste da temperatura corporal e contato sensorial com o meio ambiente. Aqui, para a gente entender, a epiderme, camada mais superficial da pele, que tem várias camadas, um epitélio pavimentoso estratificado, que se apoia sobre uma membrana basal. E notem que essa membrana basal ela mergulha na profundidade da derme, revestindo o folículo piloso. Aqui nesse desenho do Netter, a gente pode ver claramente a epiderme aqui em laranja e a camada basal mergulhando na profundidade da derme, onde estão os folículos pilosos. E isso é muito importante porque aqui nos folículos pilosos estão as células mesenquimais, que têm capacidade de fazer uma diferenciação celular, uma expressão fenotípica em queratinócitos, e com isso permitir a regeneração da pele. A gente pode dizer, de uma maneira grosseira,
que, uma vez que o bulbo capilar esteja preservado, nós vamos ter uma queimadura que vai reepitelizar, né? Então, faz a diferenciação entre uma queimadura de 2º grau e 3º grau. Aqui, especificamente, a epiderme, aqui a membrana basal, onde estão localizadas as células germinativas, que, por processo de mitose, vão produzindo queratinócitos que vão subindo, formando epitélio pavimentoso estratificado queratinizado, e cada queratinócito desse ele é eliminado, sofre apoptose a cada 28 dias. Então, nós renovamos a nossa epiderme a cada 28 dias. Já a derme, a célula fundamental aqui é o fibroblasto, que produz a matriz extracelular, que é formada de várias glicoproteínas, colágeno, elastina, que têm origem mesodérmica. Então, dependendo do grau de lesão, nós vamos ter uma queimadura de 1º e 2º grau, de 2º grau profundo ou de 3º grau. Por exemplo, uma queimadura de 1º e 2º grau superficial, também chamada de espessura parcial superficial, é aquela que a lesão atingiu a epiderme e a derme proximal. Se atingiu a derme proximal, significa que os apêndices dérmicos estão preservados. Então, nós teremos uma reepitelização a partir dos apêndices dérmicos. Nas queimaduras de 2º grau profundas, a lesão, que chama de espessura parcial profunda, atingiu a epiderme e a derme profunda. Então, nós vamos ter apêndices dérmicos preservados somente na profundidade da derme. Também vai ocorrer uma reepitelização, mas como ela vai demorar muito, nos bordos da ferida, os fibroblastos sofrem uma metaplasia para miofibroblastos e começam a fazer uma cicatrização por contração. Então, por isso que as queimaduras de 2º grau profunda trazem retrações cicatriciais importantes. E, finalmente, as queimaduras de 3º grau, ou de espessura total, elas atingem a totalidade da derme. Ou seja, os apêndices dérmicos não estão mais preservados, não existe a possibilidade de reepitelização. Vai necessitar, obrigatoriamente, de uma cobertura cutânea por enxerto de pele ou um substituto dérmico, mas não vai haver a reepitelização. Rapidamente aqui, então, as queimaduras de 1º grau atingem só a epiderme acima da membrana basal, né? Normalmente não costumam ter grandes repercussões clínicas, e o exemplo mais clássico são as queimaduras por raios solares. As queimaduras de 2º grau superficial e profunda, a destruição ela atinge a epiderme, ultrapassa a membrana basal, chega na derme, mas, como eu disse, preserva o bulbo capilar, onde estão as células mesenquimais embrionárias, que vão se diferenciar e regenerar a epiderme, né? Os exemplos mais característicos são os líquidos aquecidos, cuja manifestação clínica mais comum ou é a formação de bolhas, ou, quando essas bolhas estão rotas, a exposição da derme subjacente. E, finalmente, as queimaduras de 3º grau, a destruição ela vai pela epiderme, toda a derme, faz uma coagulação dos vasos da microcirculação e destrói os anexos dérmicos. Então, não existe capacidade de reepitelização. E a característica, então, são as queimaduras de 3º grau, que têm um tratamento, obviamente, diferente das de 2º grau. O nosso foco hoje é o tratamento de queimaduras de 2º grau superficial e profunda, com, obviamente, as indicações para o uso dos produtos que vão controlar a reepitelização. Um curativo de queimado, que é o que a gente vai aplicar numa queimadura de 2º grau, ele deve permitir, então, a migração das células tronco mesenquimais do bulbo capilar na profundidade da derme, para que eles possam fazer a sua diferenciação em queratinócitos e formar um epitélio pavimentoso estratificado. Para que ele faça isso, é muito importante que o curativo ele controle a contaminação bacteriana. Nós sabemos que todas as queimaduras elas são colonizadas, que significa uma concentração bacteriana de até 10⁶ unidade formadora de colônias por grama de tecido. Até essa concentração,
ela não interfere na repitalização, porque a concentração bacteriana não compete com as células do hospedeiro por oxigênio e nutrientes, e, portanto, ocorre a repitalização. Quando essa concentração bacteriana ultrapassa 10 na sexta, a queimadura não é mais colonizada, ela passa a ser uma queimadura infectada. E aí nós temos aumento da concentração de citoquinas e metaloproteases, a diminuição da liberação de fatores de crescimento, quimiotaxia, aumento da ferida, hipóxia, oclusão vascular, isquemia, infarto, gangrena e necrose tecidual. Então, aí já nós temos uma ferida complexa. Então, já vemos aqui que é muito importante, nas queimaduras em que ocorre perda da epiderme, com exposição da derme, uma proteção. Estou assistindo aqui a palestra. Oi? E tocou muito no... Alô? Posso continuar? Uma pergunta? Muito bem. Então, é muito importante que o nosso curativo ele consiga controlar a contaminação bacteriana para permitir a repitalização de uma queimadura de segundo grau. Então, não existe mágica. Não existe nada que a gente possa colocar sobre a superfície da pele que vá apressar o processo de repitalização. Pelo contrário, nós temos que usar produtos que favoreçam esse processo. E o princípio de um curativo de queimado é aquele que mantém o ambiente úmido e isolado, é aquele que mantém uma atividade bactericida e antifúngica, que precise de poucas ou nenhuma troca, que tenha uma superfície de contato não traumática e a gente consiga usar um curativo secundário absorvente. Aí nós vamos estar fornecendo condições ideais para a repitalização. Então, nas queimaduras com a epiderme íntegra e as flectenas íntegras, as bolhas íntegras, o que a gente faz com a bolha, né? A famosa briga de fura bolha, não fura bolha. O que a gente deve fazer é antisepsia e esvaziar a bolha. Por que esvaziar a bolha? Porque dentro da bolha existe toda os produtos do aumento da permeabilidade vascular desencadeada pelo processo inflamatório. Então, está cheio de mediadores inflamatórios, metaloproteases, que vão manter a resposta inflamatória. Então, a gente pega uma seringa com uma agulhinha 40x12 e esvazia a bolha. E sobre a bolha, nós vamos colocar um curativo não aderente sobre a epiderme. Aqui, com a flectena íntegra, não necessita ter cobertura contra a proliferação bacteriana, porque a epiderme está protegendo. A gente apenas aplica um curativo não aderente, que é um que não vai grudar, sobre a superfície queimada, e um curativo secundário formado com um curativo absorvente. Quando a epiderme está rota, ou seja, perdeu a proteção da epiderme e tem exposição da derme, aí nós perdemos a proteção antibacteriana que é dada pela epiderme. E aí sim nós vamos ter que usar um curativo primário com ação antibacteriana. Né? Então, aqui na queimadura de segundo grau, que tem exposição da derme, eu sempre digo assim, pelo amor de Deus, nunca usem óleo de girassol numa queimadura de segundo grau com a derme exposta. Nós vamos estar lambuzando as bactérias com óleo de girassol. Então, está completamente contraindicado. Somente quando a epiderme estiver íntegra. Quando a epiderme está rota, um curativo com ação antibacteriana. E nós temos dois que a gente utiliza no nosso hospital, no Hospital Infantil Joane Guzmão. Obviamente, que o recomendado é a sulfadiazina de prata. É o mais utilizado no mundo inteiro, né? Porque a prata é um agente reconhecido e eficaz no tratamento da contaminação bacteriana. Mas tem situações que nós não utilizamos a sulfadiazina. E, nesse caso, a indicação é a colagenase pomada com clorafenicol, com cobertura antibiótica. E, obviamente, sobre essa colagenase, um curativo secundário absorvente. A prata, então, é conhecida desde a década de 70, começou a se utilizar o nitrato de prata, depois se passou para a sulfadiazina de prata. Eu sempre conto essa historinha aqui. Na realidade, quem identificou a prata como um agente antibacteriano foi a civilização otomana, foi a civilização muçulmana.
em Constantinopla, que agora é Istambul, na época ainda existe o aqueduto de Istambul, e os muçulmanos eles identificaram que jogando prata uma moeda de prata dentro do aqueduto, a água ficava potável e não apodrecia, e eles conseguiam manter. Quando a civilização otomana foi dominada pelos romanos, os romanos se apropriaram desse conhecimento, mas como não tinham dinheiro para jogar prata em todas as fontes, eles criaram esse costume que, se você jogar uma moeda de prata numa fonte, o seu desejo vai ser atendido. Na realidade, o desejo nunca é atendido, mas, em compensação, a água fica potável para todos poderem usar. E esse episódio se espalhou pelo mundo inteiro. E a prata progrediu, hoje, com os curativos impregnados com prata, como o Aquacel e o Acticoat, e, mais modernamente, os curativos complexos, como compostos com esponja de poliuretano e prata. E nós temos a colagenase, com clorafenicol e sem clorafenicol. Então, como já foi apresentado pelo Jorge, nós temos uma enzima produzida pelo Clostridium histolítico, né, que tem a capacidade de decompor o colágeno em componentes para se alimentar. Só que essa forma de colagenase que foi desenvolvida pela Cristália, que usou uma combinação de componentes vegetais, eles eliminam a necessidade de um meio de cultura, e assim a bactéria fica induzida a produzir a colagenase sem o colágeno. Isso foi desenvolvido, então, uma tecnologia brasileira, e hoje nós temos uma pomada que é altamente eficaz no tratamento de queimaduras que têm composição complexa. Então, a colagenase hoje, ela prepara o leito de uma ferida através da limpeza enzimática da lesão. Ou seja, a enzima, a colagenase, as duas enzimas, hoje eu aprendi que são dois tipos de colagenase, elas promovem a limpeza enzimática das fibras de colágeno degradadas, mas preservam as fibras de colágeno que estão íntegras. E, dentre as indicações para o uso da colagenase pomada, nós temos diversas opções, diversas utilidades. Nas úlceras de pressão, úlceras de decúbito, úlceras venosas, úlceras arteriais, úlceras diabéticas. Inclusive, lá na nossa clínica, nós usamos muito esse tipo de pomada nesse tipo de úlceras. Nós temos pacientes com o pé diabético, por exemplo, lesões por congelamento, em que a colagenase atua bastante no debridamento dessas lesões, e especificamente na minha área, que eu me dedico mais, é o uso de colagenase no tratamento de queimaduras, que eu vou mostrar para vocês agora a nossa experiência, né? Quando que a gente indica o uso de colagenase e não um curativo de prata. Então, no nosso serviço, tanto no Hospital Infantil quanto na Clínica CPL, a colagenase ela está indicada em queimaduras de segundo grau superficial e profunda, desde que estejam limpas, ou seja, aquelas que podem ter a epiderme rota e têm exposição da dérmica, e que sejam em locais anatômicos que impedem a realização de curativos fechados. Então, por exemplo, isso é uma coisa muito interessante. Tem locais que não tem como fazer um curativo fechado. E um desses locais é a face, né? E como a gente trabalha com criança, e a maioria das crianças se queimam por líquidos aquecidos de objetos que caem sobre ela, do fogão, da mesa, a área queimada, na maioria das vezes, é o tronco superior, e é a face. E nós não conseguimos fazer um curativo, por exemplo, com sulfadiazina na face, nós não podemos ocluir os olhos permanentemente dessas crianças por 2 a 3 dias. Então, em determinados locais anatômicos, nós utilizamos a colagenase pomada de rotina, por exemplo, em queimaduras de face. Não utilizamos curativos de prata nessa situação. Todas as crianças usam
curativos com colagenase. Nós também utilizamos colagenase quando nós recebemos uma criança com uma queimadura de 2º ou 3º grau que já está infectada. Ou seja, quando a população bacteriana dela já é superior a 10⁶ unidades formadoras de colônias por grama de tecido. Nesses casos, o curativo de prata, ele normalmente não tem a capacidade de fazer um controle efetivo da população bacteriana. A sulfadiazina de prata tem uma meia-vida de 12 horas, ela leva 12 horas para subir e 12 horas para descer. Então, as trocas têm que ser muito frequentes e normalmente a prata não atinge uma concentração inibitória mínima que seja suficiente para diminuir a população bacteriana. E a outra condição que a gente utiliza são as queimaduras de 3º grau, quando já existe a escara ou tecido necrótico e a criança não tem condições de fazer um debridamento cirúrgico, então elas vão fazendo debridamento enzimático até serem submetidas à enxertia de pele. E em áreas de doadoras de enxerto também, é muito interessante quando elas formam um hematoma, em vez de a gente remover o hematoma e voltar a sangrar, a gente faz o curativo com colagenase, ele dissolve o hematoma e fica uma epitelização bastante satisfatória. Então, a colagenase na queimadura, ela vai fazer a liquefação do tecido necrótico sem comprometimento do tecido de reepitelização. Isso é possível graças à seletividade da enzima que é produzida pelo Clostridium histolyticum, como o Jorge apresentou para a gente. E ela tem uma especificidade por fibra apenas, isso é muito interessante, apenas por fibras de colágeno não viáveis, o que evita, por exemplo, e isso é um conceito errado, de se a gente utilizar colagenase, vai aprofundar a queimadura. Nunca vai. Ela só vai ajudar na liquefação de fibras colágenas que não são mais efetivas. Então, por exemplo, queimadura de face, um menino cheio de colagenase na face. Então, queimadura de espessura parcial, porque ela é rosa, úmida, dolorosa, não tem como ocluir esse curativo. A nossa rotina, nesses casos, é lavar, limpar, aqui as flictenas estão rotas, e fazer um curativo aberto com colagenase, que é trocado todo dia após o banho. Essa outra criança com queimadura de face também, outra indicação clássica, né? Imagina ocluir o rosto com os olhos de uma criança que tem queimaduras de asa de nariz, de lábio, não tem como. Nesses casos, a nossa rotina, então, é a colagenase. Queimadura de face, já com produção de infecção, aqui eu vejo uma formação de biofilme, esse amarelo aqui, ele estava sendo tratado com sulfadiazina de forma, a nosso ver, equivocada, nós evitamos usar a sulfadiazina em curativo aberto e principalmente na face. Por que a gente não usa sulfadiazina em curativos abertos? Porque a sulfadiazina em contato com a luz vai haver uma reação da prata, do Ag, que vai virar Ag-, ele vai virar de coloração cinza. E isso pode levar a tatuar a superfície e deixar ele com uma cor mais escura. Então, nós evitamos curativos abertos em qualquer parte do corpo com sulfadiazina de prata. Segundo motivo, se escorrer no olho, arde uma barbaridade, principalmente em crianças, então a gente evita. Ideal aqui, portanto, curativo com colagenase. Mesmo caso, queimadura de 2º grau, rosto, lábios, asa do nariz, região mentoniana, curativos com colagenase. São todos fotos de nossos pacientes. Esse aqui foi um paciente que chegou já tardiamente, uma queimadura de 2º grau profundo. Veja a quantidade de fibrina e biofilme que tem nessa queimadura de 2º grau profundo. Não tem como remover isso. Se for remover isso cirurgicamente, né, muito provavelmente nós vamos aprofundar essa queimadura. E a gente sabe que ela é de 2º grau profundo porque a gente vê aqui os folículos, o cabelo dele aqui, ó, o folículo piloso não está destruído.
Então, se for passar um dermátomo aqui para remover, nós vamos correr um risco de aprofundar essa queimadura. Então, está indicado o debridamento enzimático para remoção dessa fibrina e desse biofilme sobre essa área queimada. Essa outra aqui também, olha que exemplo típico. Queimadura de 2º grau profundo, fibrina, biofilme, crosta, perto dos olhos. Não tem como fazer um curativo fechado. Indicação de uso de colagenase 1 ou 2 vezes ao dia e deixar o curativo aberto. Exposição de cartilagem auricular. O uso de pomada de colagenase com antibiótico previne a formação da condrite, uma grande indicação para o uso de colagenase pomada no paciente queimado, proteger a cartilagem, que ela é muito suscetível a desenvolvimento de infecção. Olha só essa criança no colo da mãe aqui. Como é que vai fazer um curativo nessa área e no pavilhão auricular aqui? Colagenase 2 vezes ao dia aqui resolve e previne a condrite. Mesma coisa, né? Queimadura de 2º grau no pavilhão auricular. Lembrando para vocês, quando as crianças se queimam com líquido aquecido que cai sobre elas. Então, a gente consegue prevenir a condrite. Queimaduras infectadas, em que isso é uma coisa bastante interessante que nós fazemos, aqui uma queimadura infectada de dorso de mão, na realidade é uma queimadura química pós extravasamento de infusão de solução de adrenalina no paciente crítico. Depois do debridamento cirúrgico, a gente mantém o debridamento local com colagenase até a realização da enxertia. Então, a colagenase tem sido muito útil também para complementar um debridamento cirúrgico até a sua cobertura cutânea. Nós temos usado colagenase pomada também em situações como essa, uma queimadura aparentemente de 2º grau na periferia, mas com uma área de 3º grau na região central. Então, para não ter que submeter essa criança a um tratamento cirúrgico, fazemos também o uso da colagenase. Como essa área é pequena, né, normalmente ela vai reepitelizar a partir dos bordos sem precisar fazer enxerto de pele. Então, a colagenase é particularmente útil também nessas situações de queimaduras de 3º grau pequenas, que a gente tem uma alternativa ao debridamento cirúrgico. Aqui também, olha só, uma pequena área de 3º grau, usamos colagenase, 3 dias depois ela está vermelhinha, que nem o restante da queimadura, e vai reepitelizar. Queimaduras de áreas nobres também, em que se a gente for fazer um debridamento cirúrgico, a gente pode levar a algum tipo de sequela, por exemplo, mãos. Então, mão é um local que é muito difícil de fazer um debridamento cirúrgico, às vezes. São muitas estruturas nobres, e quanto mais tecido viável a gente conseguir preservar numa queimadura de mão, que é altamente especializada, melhor para o paciente. Então, às vezes, a colagenase pomada faz esse debridamento seletivo, que seria um debridamento menos agressivo do que se a gente fizesse debridamento cirúrgico. Mesma coisa aqui no dorso do pé de outra criança. Aqui, essa menina com as bolhas inicialmente tiveram que ser rotas, já tinha secreção, epitelizou completamente só com a formação, só com o uso de colagenase, sem nenhum tipo de retração cicatricial. Imagina fazer um curativo no pênis desse menino, coisa complicada, né? Então, aqui também, nessas áreas nobres, o períneo, nós indicamos o curativo aberto com colagenase pomada. Aqui, situações mais dramáticas, como essa criança que fez um enxerto de pele, mas perdeu o enxerto por infecção, a área queimada evoluiu com formação de escara. Não adianta refazer o enxerto, porque essa queimadura está infectada, ela vai perder o enxerto. Então, nesses casos, a gente opta por curativos com colagenase 1 ou 2 vezes ao dia, para liquefazer essas crostas e diminuir a população bacteriana dessa superfície, para depois fazer enxertia de pele. Aqui um outro paciente também com perda parcial da enxertia por infecção, evolução para necrose, que foi tratado com colagenase para remover essa crosta para a cobertura cutânea.
Aqui, novamente, um outro paciente com uma queimadura de 2º grau, recoberta por fibrina e biofilme. Se for remover cirurgicamente, vai aprofundar. Nesses casos, a gente opta pelo tratamento com debridamento enzimático. Aqui, novamente, a mesma coisa, com uma outra boa indicação para o uso de colagenase pomada. Então, eu faria algumas considerações finais, dizendo que tanto a prata quanto a colagenase são agentes eficazes no tratamento de queimadura. Cada um tem a sua especificidade e, obviamente, vai muito da experiência do serviço. E existe uma evolução nos curativos impregnados com prata e com colagenase também. Nós estamos nos aproximando, então, muito do curativo ideal, que é aquele curativo que mantém um ambiente úmido e isolado, que tem atividade bactericida e antifúngica, que necessita de pouco ou nenhuma troca, que tem uma superfície de contato não traumática e o curativo secundário associado não absorvente. Então, nós, como eu disse, essa é a experiência do serviço de queimados do Hospital Infantil Joana de Guzmão, onde a colagenase é de escolha, principalmente nas queimaduras de face. Tá? Então, aqui estão as nossas indicações: 2º grau superficial, 2º e 3º grau infectadas e áreas de enxerto com formação de hematomas. Essas são as condições que a gente usa de rotina a colagenase pomada. Muito bem. Então, era isso que eu teria, nesse momento, a apresentar para vocês. Depois a gente pode discutir mais um pouquinho. Alguma dúvida, alguma pergunta que vocês tiverem. E, para dar sequência à nossa apresentação, eu vou agora passar a palavra para a enfermeira Daniela Matias, lá do Centro de Tratamento de Queimados do Hospital da Asa Norte, em Brasília. Daniela, por gentileza, a palavra é sua. Obrigada, doutor Maurício. Obrigada aqui em nome do José Adorno, que foi quem me fez o convite, aos colegas presentes. Depois dessa exímia aula do doutor Maurício, não tem muito o que dizer, né? Ele já explicou bastante em relação aos tipos de queimadura, profundidade, indicação da colagenase. E eu venho aqui mais, nenhuma apresentação formal, mais um relato pessoal da minha experiência no uso da colagenase na minha prática clínica, que é bem semelhante à experiência que o doutor Maurício trouxe lá da instituição dele em Santa Catarina, né? Aqui em Brasília a gente utiliza bastante também, eu gosto muito de falar que a colagenase, assim como sulfadiazina, para a gente são os nossos dois artistas principais, né? São os nossos dois coringas. São produtos de fácil aplicabilidade, com uma ação muito positiva, a colagenase, em especial na questão do debridamento enzimático das lesões, né? Então, aqui a gente utiliza bastante nas feridas sem possibilidade de curativo oclusivo, como face, orelhas. A gente gosta muito de utilizar a colagenase nas lesões, principalmente de dedos, porque facilita na fisioterapia, por não causar algumas coberturas, as placas principalmente, nas articulações, elas limitam um pouquinho a mobilidade, né? E nos dedos, principalmente. Então, a gente acaba dando preferência para a colagenase, para fazer curativos mais fáceis de mobilização do paciente. E isso acaba facilitando o papel da fisioterapia e a reabilitação. Uma coisa que a gente gosta muito também, a colagenase, ela tem uma ação muito boa na questão do desdobramento enzimático e ela também nos ajuda muito na manutenção do meio úmido. Então, muitas vezes a gente associa a colagenase à espuma de poliuretano e isso otimiza a questão da ação enzimática da colagenase, que é associada à questão do debridamento autolítico da espuma, a gente acaba otimizando no sentido de limpeza do leito da ferida. E isso essa combinação a gente gosta muito de utilizar naquelas lesões que a gente prefere levar de uma forma conservadora, porque se precisar fazer desbridamento cirúrgico, pode ser que acabe acarretando a um aprofundamento da ferida.
né? Então, a gente dá muito preferência para essa combinação nas crianças, naquelas lesões em regiões delicadas, como mão, como região articular, pescoço, né? Então, eu vejo na minha experiência que eu tenho pouco tempo de caminhada, eu tenho 9 anos de CTQ, mas a gente vê uma resposta bem efetiva, bem bacana. E o legal de se associar a espuma de poliuretano com prata é que a colagenase, ela exige uma troca de curativo mais a miúde, né? Em 24 horas, 48 horas no máximo. Quando a gente associa a espuma de poliuretano, tanto pelo papel da absorção como pela presença da prata, a gente consegue estender um pouquinho esse intervalo de troca, o que dá um certo conforto para o paciente, o que sujeita o paciente a menores intervenções anestésicas, né? E isso é bem bacana. Outra coisa outra situação na minha experiência que a gente utiliza a colagenase com muito sucesso e que virou praticamente uma rotina que a gente gosta muito, é no pós-operatório imediato. Então, às vezes, a gente pega uma queimadura de 2º grau mais profundo, leva para desbridamento cirúrgico, e para otimizar esse desbridamento cirúrgico, na confecção do curativo no pós-operatório imediato, a gente utiliza a colagenase, para ela perpetuar a ação do desbridamento cirúrgico com a ação que ela tem de desbridamento enzimático da lesão. E muitas vezes a gente poupa o paciente de uma segunda intervenção, de uma necessidade futura de enxertia. Então, sem dúvida, a colagenase é um coringa no tratamento de lesões por queimadura, principalmente nas de 2º grau superficial e de 2º grau profundo. Nas de 3º grau, ela ajuda no sentido de provocar uma umidificação daquela escara de 3º grau, facilitando futuramente a abordagem cirúrgica e desbridamento cirúrgico, né? Além também de agir como um emoliente nesse sentido dessa escarificação, dessa necrose seca e endurecida típica das lesões de 3º grau. Então, eu acho que a minha experiência, ela corrobora a experiência que o Dr. Maurício trouxe. Aqui em Brasília, a gente não tem o hábito de usar a colagenase com clorafenicol, a gente usa a colagenase pura, e como eu disse, muitas vezes a gente associa a colagenase às espumas de poliuretano, tanto pela questão de absorção, como pela questão de proporcionar uma troca de curativo no intervalo um pouco maior. Eu acho que é isso que eu posso trazer para vocês. Uma coisa legal também, aqui no serviço da Garran, nós temos o serviço ambulatorial de queimaduras, que é uma continuidade do nosso trabalho na internação. E a colagenase, pela facilidade de manuseio, é uma coisa que nos facilita no sentido de educação e orientação do familiar e do cuidador domiciliar, no sentido de trocas de curativo, de manutenção desse curativo em domicílio. Porque muitos pacientes nossos têm uma condição social e econômica bem difícil de manter as vindas dele ao serviço no intervalo menor. Então, quando a gente vê que a família é adequada, a gente orienta as trocas de curativo domiciliares, dessa forma, diminuindo a necessidade de retorno dele ao serviço. E a colagenase favorece bastante, por ser de fácil acesso, ter um valor acessível para a maioria dos pacientes, né? E não ter maiores cuidados no sentido de aplicação e troca. Então, acho que é isso que eu tinha para acrescentar. Estou aqui aberta a qualquer esclarecimento, qualquer dúvida, e mais uma vez, obrigada pelo convite. Muito bem. Daniela, obrigado pela tua apresentação, por compartilhar conosco a tua experiência. E enquanto tu estava falando, teve uma pergunta do Dailon de Araújo Alves, que era de qual o tempo médio de troca do curativo com a colagenase. Então, à medida que tu aqui é 24. falando... Quando a gente usa a colagenase pura, sem associar a espuma, a gente troca a cada 24 horas. Mas a gente sempre procura associar com a espuma justamente para que a gente possa estender esse intervalo de troca e trocar no intervalo um pouco maior, para proporcionar maior conforto para o paciente e menor agudização do quadro álgico. Exatamente, a nossa rotina é a mesma, o curativo secundário
quando a gente aplica sulfodiazina com curativo secundário, ele pode permanecer por até 72 horas, que mantém ainda uma boa concentração da enzima e do clonafenicol. Nós usamos com clonafenicol, né? Então, assim, está aberto às perguntas. Gostaria de saber se alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta. A partir de que idade, a Tatiana Max pergunta, a partir de que idade você pode usar a colagenase? Olha, nós usamos em recém-nascidos, né? Então, não tem problema nenhum. E você, Daniela, alguma sugestão? A gente também não tem restrição de idade, não. A gente acaba seguindo a ferida. Ok. A Andréia Fernandes de Oliveira está perguntando qual a rotina ambulatorial quanto ao uso da colagenase. Ela disse que em São Paulo ela usa em pacientes internados com indicação muito similares, porém a unidade é mista com poucos leitos pediátricos. Com indicação adequada, usamos colagenase nos curativos abertos, mesmo em crianças, nós também. Temos uma boa resolução de casos. Exatamente, é isso que a gente falou aqui, Andréia. A nossa rotina ambulatorial é curativo fechado por até 72 horas, desde que a queimadura não esteja com áreas de necrose, nem com infecção local, celulite, etc. E face, pavilhão auricular, curativos abertos com colagenase. A Thaís Valdevino... Oi? Pode falar. Aqui em Brasília, ambulatorialmente, como eu falei, como é uma pomada, um curativo de fácil manuseio, a gente orienta a troca domiciliar do curativo. Uhum. E nas lesões expostas, que a gente não faz curativo oclusivo, a gente orienta limpeza e troca da pomada a cada 8 horas, mais ou menos. Nós fazemos a troca com os pais, a gente recomenda o banho com sabonete antisséptico e a troca do curativo a cada 24 horas também. Isso. Ok? A Thaís Valdevino pergunta se é usado somente em queimaduras ou qualquer ferida. O que tu acha, Daniela? Qualquer lesão que tenha necessidade de desbridamento, a colagenase tem indicação. O que determina a indicação do curativo é o leito da ferida, a presença, a observação do leito da ferida, independente da sua etiologia, seja queimadura, lesões diabéticas, lesões vasculares. Eu gostei muito da expressão que a Daniela usou na apresentação dela, que a colagenase é um coringa, né? Interessante. A gente realmente usa para muita coisa, né? E até para balão post-it eu já usei colagenase para tratar nas crianças, para vocês terem uma ideia. Muito bem. Mais alguma pergunta, gente? Jorge, mais algum comentário? Antes de eu passar a palavra para o presidente, que está na audiência, nos assistindo. Não, Maurício, só gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar apresentando para vocês o desenvolvimento da nossa colagenase. Esse tempo de Covid mostrou que as empresas brasileiras precisam ter a preocupação de produzir as suas próprias matérias-primas para que a gente diminua a dependência do mercado externo de matéria-prima. Eu falei muito rapidamente sobre a Covid, sobre o trabalho do Cristália em relação aos medicamentos do kit intubação. Nós produzimos fentanil em casa e a gente sabe que o fentanil é um dos produtos que mais teve demanda aumentada. E a colagenase também, da mesma forma. Existe hoje no mundo um déficit de fornecedores de matéria-prima e a nossa busca foi justamente no sentido de que também para a colagenase a gente tivesse independência e pudesse trazer um produto de qualidade para o mercado brasileiro.
um comentário específico sobre a sua palestra, que, aliás, gostei muito, e também das observações da Daniela, é a característica de seletividade da colagenase. A colagenase tem essa característica de romper e degradar só o colágeno estragado, vamos dizer assim, né, com a preservação do colágeno íntegro. Então, essa é uma característica importante que acho que vale a pena ficar na cabeça, principalmente de quem está começando a trabalhar com feridas e com queimadura nesse momento. De novo, agradecer a participação das pessoas e agradecer a oportunidade de estar aqui. Uma honra estar com Maurício e Daniela nessa iniciativa brilhante da Sociedade Brasileira de Queimadura. Obrigado, muito obrigado. Nós é que agradecemos a oportunidade, Jorge, de estar apresentando a nossa experiência. Tem mais uma pergunta, a última para a gente responder antes de passar a palavra, do Dailon de Araújo Alves. Posso utilizar a colagenase em erisipela bolhosa? Eu imagino que ele esteja perguntando de epidermólise bolhosa, né? Pode confirmar, Dailon? Porque a erisipela em si não tem indicação para o uso da colagenase. Nem a epidermólise, né? A epidermólise bolhosa é uma doença de constituição de colágeno que normalmente se indica só os curativos à base de silicone, né? Atraumáticos. Exatamente. Quanto menos encostar, melhor, aliás, né? Exatamente. Ok? Então, nem erisipela, nem epidermólise. Em nenhum dos dois casos se utiliza a colagenase. Bom, já são 8h07, então gostaria de passar a palavra ao nosso presidente, Dr. José Adorno, para fazer as considerações finais, agradecer em nome da Sociedade Brasileira de Queimaduras a participação mais uma vez do Laboratório Cristália, sempre foi um copartícipe das nossas atividades científicas, Jorge, é o que a gente agradece muito e espera manter essa nossa parceria ainda por muito tempo. Doutor Adorno, por gentileza. Muito obrigado, professor Maurício. Muito obrigado, Daniela. Muito obrigado, Jorge. Olha, como eu aprendi, viu, Maurício? Aprendi muita coisa sobre a sua experiência e vi isso tudo com muito orgulho por vários motivos. Porque, primeiro, que é importante a gente demonstrar o quanto é grandiosa essa parceria entre a sociedade e os nossos parceiros, né? E a colagenase, eu gostei muito quando a Daniela diz também que é um produto coringa, né? Eu me refiro isso também em relação à sulfadiazina de prata, né? Então, são dois produtos que nós não podemos jamais descartar na nossa prática clínica, especialmente quando a gente associa alguns pontos importantes que nós consideramos aqui, né? Primeiro, uma inovação, uma tecnologia brasileira, né? E isso é importante, como o Jorge já ressaltou, o quanto demonstrou para a gente agora no Covid, a gente ter uma indústria brasileira evoluída, né, cientificamente testada, como ele nos mostrou aqui pelos vários produtos que a Cristália fabrica, né? Eu tenho e fico muito feliz também de entender que a colagenase você pode associar a outras práticas terapêuticas tópicas, né? Como você falou e a própria Daniela também ressaltou aí, né? Quando você associa com espumas, né? Ou para você garantir mais uma eficiência, né? Às vezes é comum também associar a colagenase com a sulfadiazina de prata, né? O Maurício, o que você tem a dizer sobre isso? Você tem essa experiência? Porque isso é muito comum. Às vezes, assim, você pega a colagenase, não a colagenase com clorofenicol, uma colagenase sem antibiótico, e associar com a sulfadiazina de prata numa ferida que precisa de uma ação tópica antimicrobiana com essa ação autolítica da colagenase. Olha, na nossa experiência, a gente não associa, não. Né? E como eu disse, a nossa preocupação, sempre que a gente tem a derme exposta, que do ponto de vista fisiopatológico perdeu a proteção contra a infecção e lesão, a gente tem que usar um agente antimicrobiano.
Por esse motivo, a gente sempre dá preferência ao uso associado ao cloranfenicol. Mas não sei, é uma experiência que talvez possa ser feita, mas eu ainda não tive oportunidade de utilizar a sulfa junto com a colagenase. Eu não sei, Daniela, vocês têm alguma informação a esse respeito, não? Aqui em Brasília, por alguns momentos, a gente chegou a fazer essa combinação. Hoje em dia, a gente dá preferência quando precisa da prata, como bactericida, a gente acaba associando as espumas de poliuretano com prata. Ok. Só um comentário, gente, em relação à sulfadiazina de prata e colagenase, a colagenase tem uma incompatibilidade com alguns elementos, e a prata é uma delas. Então, não está indicado, do ponto de vista da prática clínica, o uso da sulfadiazina de prata com a colagenase, porque a prata inibe a ação da colagenase. Pois é exatamente por isso que eu toquei nesse assunto, Jorge, porque você sabe que em feridas você acaba flexibilizando essas associações e nós não temos essa confirmação da compatibilidade de um produto com o outro, né? É exatamente por isso que é importante a gente relatar que essas associações, às vezes, elas não são recomendadas porque você está é como usar um determinado produto em contraposição ao outro, você diminui a efetividade, às vezes, de um antimicrobiano, alguma coisa assim, né? Acho que as feridas têm que ser encaradas dessa forma também. Então, isso é muito comum e é importante que a gente realce quais são essas compatibilidades de associação das terapias, né? Eu gosto muito quando a Daniela fala da associação, por exemplo, da continuidade do desbridamento com a colagenase de um tratamento cirúrgico, por exemplo, né? É importante a gente saber da biossegurança, como você ressaltou aí na sua apresentação, um produto atóxico, né? E eu não ouço falar, também nunca ouvi falar de nenhuma reação alérgica a esse produto, né? É importante isso, porque nas terapias tópicas, a própria sulfadiazina, né? Ela tem limitações de uso, né? Quando você vai utilizar, algumas pessoas têm reações alérgicas, né? Eu nunca ouvi na prática clínica o relato de essa intolerância em relação ao uso da colagenase, né? O que torna ela bastante ampla, né? Outro aspecto importante é a questão do armazenamento, né? É armazenamento fácil, né? Não tem um lugar especial e tudo mais, está dentro do tubo ou da embalagem, ela pode ter. Outra coisa importantíssima que tem que destacar é a fácil utilização, né? Isso facilita o autocuidado quando você atende um paciente no ambulatório e recomenda que ele continue usando em casa, né? Acho que existe uma facilidade de uso também, né? Isso coloca para mim, ao meu ver, quando a gente pensa em linha de cuidado de tratamento, né? Se você pensar desde a atenção primária até a utilização no ambiente hospitalar ou de alta complexidade, a gente vê o que o produto permeia a indicação do uso, né? Por exemplo, o Maurício apresentou uma excelente experiência aí em crianças, né? Em queimadura de face, em pequenas queimaduras, né? Então, eu acho que isso coloca para a equipe profissional, né? Multiprofissional, a utilização segura da colagenase e de maneira ampla, né? Assim, desde a atenção primária, para você atender um paciente lá num AUBS, no posto de saúde, né, como se dizia antigamente, até o ambiente hospitalar, né, até mesmo pós um debridamento, né. Então, isso dá uma característica muito ampla de indicação do produto, né. Acho que é um produto, sim, que a gente merece analisar, né, e indicar o seu uso em muitas situações, né? A liberação da escara das feridas crônicas, como foi colocado aí também, né? Ela é importante porque ela ajuda a liberar a escala exatamente por facilitar a quebra dessas pontes de tecidos que, enfim, eu vejo uma série de produtos e por isso que eu acho importante essa visão de produto coringa, né? A colagenase realmente é um produto coringa para tratar as feridas de forma
geral. E o que nós vimos hoje aqui, com a apresentação do professor Maurício e da enfermeira Daniela, são dois profissionais de grande experiência na prática clínica e que colocam exatamente isso, o benefício, né, da utilização. Então, acho que atingimos assim o nosso objetivo de realmente criar um espaço para discutir a questão da colagenase como uma arma terapêutica em várias situações das queimaduras, né? Então, esse aqui é o objetivo da SBQ, em trazer esse conhecimento agora no Junho Laranja, que o Junho Laranja é para discutir a prevenção em todos os níveis, né? A prevenção, desde a prevenção de não se queimar, ou como tratar uma ferida para que ela não piore e torne uma sequela mais grave, que é a prevenção terciária, né? Acho que esse que é o objetivo, e eu agradeço enormemente a Cristália por estar junto com a SBQ e promovendo esse conhecimento, né? Então, esse é o objetivo, e sem dúvida nós estamos abertos aí a outros projetos também no futuro, para que a gente continue promovendo produtos seguros e tão bem descritos na experiência clínica, como foi brilhantemente relatado aqui hoje por esses dois profissionais importantíssimos nessa discussão. Muito obrigado. Então, Maurício, muito obrigado, Jorge, muito obrigado, Daniela, né, e todos a Kalina, que está organizando esses eventos, né, e a participação de toda a plateia aqui, né, que é expressiva para a gente discutir esse assunto.